Baixada Fluminense, terra do meu coração. Baixada Fluminense, terra do meu coração. 2022, anos de comemoração do bicentenário da independência. É uma história que vale ser contada. E principalmente com destaque para os detalhes que são de grande influência na vida socioeconômica no hoje e nos permite, assim, reflexões importantes para o futuro, em especial sobre a importância da Baixada Fluminense na história do Rio de Janeiro e do Brasil. Baixada Fluminense, território que se estende ao entorno da cidade do Rio de Janeiro, uma grande área que engloba 13 municípios com mais de 4 milhões de habitantes. Contar uma história não é uma tarefa assim tão fácil como em alguns momentos possa parecer. Mas se o planejamento fluir bem, a equipe estiver bem entrosada, é algo que pode ser compensador. E para essa produção foi exatamente assim. Trouxe muita satisfação. A produção do videodocumentário 200 anos da independência e o protagonismo da Baixada Fluminense é fruto de uma soma sobre o que estabeleceu o edital Retomada Cultural RJ2, categoria B, em que a produção do audiovisual deveria dar como temática central o bicentenário da independência. Então, analisamos esse tema central e unimos com o alvo principal que abordamos desde 2015 em nosso projeto audiovisual Daqui para Frente Baixada Fluminense, que consiste na reflexão: o que uma região, um município, uma cidade precisa realizar para que alcance bons índices em qualidade de vida e consiga manter e expandir essa realidade alcançada. Logo, a resposta para essa pergunta nos levou a pensar que, para olhar para o futuro, com esse objetivo tão importante, é preciso antes olhar para o passado e entendermos o hoje e pensarmos no passo seguinte, o futuro. Assim, ao apreciar a história, percebe-se outra necessidade, a de destacar a importância da região da Baixada Fluminense para a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil. E aí ficou claro para nós o tema. Então a pergunta-chave foi: qual a importância da Baixada Fluminense no cenário estadual e nacional ao longo da história? Não tão somente em relação à independência do Brasil, que comemorou seu bicentenário no ano de 2022, mas sim em todo o processo histórico em sua linha do tempo. O cumprimento das etapas foi um trajeto muito prazeroso em nossas vidas. Claro, é algo que dá muito trabalho. As dificuldades existem: deslocamentos, a responsabilidade de organizar e comunicar diversos núcleos de informação que fazem parte da unidade central do tema. Consome um bom tempo e exige muita dedicação. É algo trabalhoso, mas é muito empolgante, foi muito empolgante desde a escolha do tema. As primeiras decisões, a escolha de quem convidaríamos para gravar e, com base nas falas dos nossos convidados e também com as pesquisas, as inserções que faríamos e, enfim, dessa maneira o conteúdo se formou.
aqui a gente está ao lado da placa Rio Iguaçu, ele passa logo aqui embaixo, né, Cris? E nesse making off nós temos aqui o Léo, pega aqui o Ronaldo Léo, aqui pegando algumas cenas com o celular, olha só, ei, grande Léo. E o Léo aqui filmando o Ronaldo. E nós estamos aqui então ao lado do Rio Iguaçu, que vem lá de Tinguá, tem a sua nascente lá em Tinguá, na Serra do Tinguá, e vai e deságua, o barulho veio alto, né? E deságua lá na Baía da Guanabara. Agora, falando dessas visitas aos lugares, teve uma experiência que teve um algo a mais para mim, em especial porque em 2005 eu iniciei com a produção audiovisual com o documentário Rio Iguaçu, um rio que tem história. Ele está disponível no YouTube, é fácil de localizar, onde, através desse documentário, para a produção desse documentário, juntamente com outros amigos, nós visitamos Iguaçu Velha. Foi onde eu fui pela primeira vez em Iguaçu Velha, em Nova Iguaçu. Foi uma experiência muito agradável. Na ocasião, o saudoso professor Ney Alberto nos levou, nos conduziu até lá, nos deu muitas explicações importantes. E agora, em 2022, 2023, para fazer as gravações, nós tivemos essa experiência que para mim foi muito bacana, poder retornar e rever todo aquele material histórico, aquele patrimônio que passou recentemente por reformas. Isso nos deixou realmente muito felizes e foi uma experiência singular e muito prazerosa poder visitar Iguaçu Velha novamente por conta de ter sido parte do documentário do meu primeiro trabalho com audiovisual. Depois veio aí o processo da produção musical, outro momento também muito agradável para nós, foi muito prazeroso para mim e para a Cris ver a letra que compusemos ganhando forma, ritmo, melodia, a criação dos arranjos. Nessa parte de produção musical, tivemos aí a assinatura do nosso querido amigo, produtor Josué Oliveira. Tivemos também lá no início das composições, as ideias do nosso amigo Fábio Lucchesi, que sugeriu algumas ideias e a partir daí, somando com o que já tínhamos em mente, começamos a compor e quando fizemos essas composições já imaginamos a voz do nosso querido amigo Armandinho, talentoso músico, talentoso cantor. E o legal, todos da Baixada Fluminense, foi algo muito prazeroso porque podíamos notar em suas expressões a alegria de estar participando de um projeto que exaltava de uma maneira tão positiva, de maneira tão poética, a região a qual eles fazem parte, a Baixada Fluminense. E na sequência nós tivemos o processo de edição, a criação da logo do projeto, também a animação dessa logo para fazer aí a vinheta de abertura, de fechamento, o videografismo, essa parte gráfica de animação que nós chamamos de videografismo, que compôs aí abertura, fechamento, inserção dos créditos, a inserção da trilha sonora, Produzimos a trilha sonora, depois fizemos aí esse encaixe, dando um brilho especial, tanto na parte de abertura quanto no fechamento, onde a canção ela toca inteira e entra um pedacinho de making off. Foi bem legal também, A inserção de libras é um processo muito interessante, que quando termina faz a gente sentir que valeu a pena cada segundo. Bom, eu me chamo Jadson Abraão, fui convidado a participar desse projeto como intérprete de libras, em parceria com o Davi. Davi está na parte de consultoria, direção, da tradução, me auxiliando em todo esse processo. E participar desse projeto, 200 anos da independência e protagonismo da Baixada Fluminense, foi tão importante porque assim, você consegue ver o quanto a Baixada Fluminense tem influência em todo o processo, em toda a história da independência do Brasil, que por muitas vezes fica apagada dentro do ensino de história nas escolas, por exemplo. Então eu pude aprender com vários dos professores, dos pesquisadores que estiveram relatando, contando histórias aqui durante todo esse documentário. E é um privilégio poder participar desse projeto, porque você consegue levar informação para as pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação que é o básico.
são as pessoas surdas que dominam a língua de sinais, a Libras, né? No Brasil, no nosso caso. Então, você poder levar essa informação às pessoas surdas, à população surda, principalmente da Baixada, que a gente tem um número muito expressivo de pessoas surdas aqui na Baixada, poder falar, olha, o território onde você mora, o território onde você habita, também faz parte da construção da história dos 200 anos da independência do Brasil. E isso não tem preço, né? E aí eu queria agradecer por esse privilégio, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Em relação à escolha dos nossos convidados, nós tivemos como critério o conhecimento profundo que possuem em relação à história da Baixada Fluminense, a história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, esse processo da independência e que marcou aí as comemorações agora em 2022 do bicentenário e principalmente o sentimento que nutrem de bem-querer pela região da Baixada Fluminense. O sentimento e a visão de mundo de que é muito importante espalhar o conhecimento acerca da história, mas com um senso de causa e consequências. E dessa forma permitir um bom entendimento do presente e que o maior número de pessoas possível possa participar da escrita do futuro de uma forma mais consciente, que é o propósito do nosso projeto, daqui para frente Baixada Fluminense, de documentários, né, de audiovisual, conforme já mencionamos, desde 2015. E com essas escolhas nós formamos então aí esse conteúdo tão rico. Nós tivemos a professora Marlúcia Santos de Souza, ela que é diretora do Museu Vivo de São Bento, já participou de outros capítulos daqui para frente Baixada Fluminense, dos nossos documentários. Também a diretora do Instituto Histórico da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, a professora doutora Tânia Amaro, e o historiador e atual secretário de Cultura, ocupa o cargo de secretário de Cultura atualmente de Nova Iguaçu, o historiador Marcos Monteiro. E com base nos relatos dos nossos entrevistados e também com a pesquisa que fizemos, pudemos assim fazer as escolhas das imagens que serviram de inserções para ilustrar essas falas. E dessa forma se formou o conteúdo deste projeto, deste tema, 200 anos da independência e o protagonismo da Baixada Fluminense. E ao visitar os lugares que nós escolhemos, que nós identificamos como importante para compor a ilustração das falas dos nossos convidados, foi uma experiência também muito rica, muito interessante, porque esses lugares se tornaram, né, são especiais e para nós acabam se tornando ainda mais, porque no momento que você os visita, você começa a perceber, a interagir com cada peça, não é? Tanto elemento da natureza que se preservou, o patrimônio histórico. Chega um certo momento que você, ao mergulhar na história, essa história começa a conversar com você. E esses elementos começam a ter um sentido. Então é algo muito rico. Ficamos realmente muito felizes em visitar os municípios com esse olhar de interpretar o significado dos seus elementos naturais, de suas construções, objetos que marcaram uma época, que trazem em si um retrato de um período aí desses 200 anos e até anterior. Também visitar a tão bela Vassouras, com um patrimônio tão bem conservado. Enfim, foi uma experiência realmente muito agradável visitar esses lugares e poder fotografá-los, filmá-los e dessa forma ilustrar o documentário. Foi gratificante também visitar a estação de trem Guia de Pacobaíba. Ela foi a primeira estação ferroviária construída no Brasil. Foi fundamental para o progresso do país. Inaugurada em 30 de abril de 1854 como estação inicial da Estrada de Ferro Mauá. E no dia 30 de abril, além de aniversário de inauguração da Estrada de Ferro Mauá, é também comemorado o Dia da Baixada Fluminense. Ao percorrer os trajetos para essa produção, observamos riquezas nos detalhes da Baixada Fluminense que no dia a dia não percebemos.
construções que guardam e contam a história. Lugares belos em arquitetura, natureza, a diversidade cultural da região. Estrada do Comércio, antigo caminho do Tinguá. E em 1844, o governo imperial financiou uma melhoria dessa rota de escoamento do café, de integração aqui da Vila de Iguaçu com o Médio Paraíba, Fluminense. E então o governo imperial financiou uma obra de grande porte, um monte de obra de africanos livres, escravos. E interessante que eles usaram dinamite para ampliar. A ideia era o quê? Passar carruagens, favorecer esse acesso. E lá no meio da serra se fundou então o povoado de Santana das Palmeiras e a freguesia de Santana das Palmeiras. E depois, Pati de Alfeires. De um lado e do outro, Vassouras. Estamos aqui em Iguaçu Velho, primeira sede da vila do município de Iguaçu, aqui no sopé da Serra do Tinguá. Por aqui descia todo o café de Vale Paraíba Fluminense e aqui também havia um armazenamento desse café. O cais, por onde esse escoamento, né, era realizado pelo Rio Iguaçu até o Porto do Pilar, e dali, Baía da Guanabara, Rio de Janeiro. Então aqui nós temos um complexo formado pela Estrada do Comércio. Essa Estrada do Comércio foi criada em 1822, a partir da influência já de um caminho anterior, que é o caminho do Tinguá, de 1728. E depois nós vamos ver aqui, em 1844, o governo imperial ampliando essa estrada, e ela então vai ser o grande vetor, a grande circulação aqui, subindo produções da Baixada para o Médio Paraíba, a partir de Alfeires, Vassouras, Valença, né? Barra do Piraí, e ao mesmo tempo descendo esse café em direção ao Rio de Janeiro. Então aqui você tem ainda ruínas da Câmara, da Cadeia, do Armazém, da Capela Matriz, da Piedade de Iguaçu, dos cemitérios e da fazenda, uma das fazendas mais imponentes, mais poderosas aqui, que é a Fazenda São Bernardino, juntamente com a senzala na sua lateral. Então é bastante interessante, virou parque, né? Parque Histórico do município de Nova Iguaçu. Porque esse parque ele é um grande instrumento para ajudar a preservação desses vestígios, dessas pegadas deixadas pelos homens no século XIX. Muitos viajantes que passaram por aqui descrevem Iguaçu Velho como um grande centro mercantil da província do Rio de Janeiro. Daqui você subia para a Serra de Santana. Então, realmente, a história do Brasil e a história da Baixada, a história do Rio de Janeiro passa por aqui. Quando se abriu a estrada Pedro II, começou-se a valorizar outra rota, que é a rota ferroviária. E Iguaçu Velho foi ficando esquecido. E quando se transferiu a sede da vila de Iguaçu, daqui para Machambomba, perto da estação de trem, de uma das estações da ferrovia Pedro II, Iguaçu Velho foi perdendo a sua importância daquele tempo áureo do século XIX. Teve também a comemoração dos 200 anos da Estrada do Comércio. É uma área que está aqui perto. Qual é a importância também de estarmos filmando esse período, falando desse território aqui? É muito importante por essas razões, não é? Da valorização do patrimônio. É muito importante para que as pessoas, principalmente as crianças, os adultos, enfim, as pessoas, principalmente da Baixada Fluminense, ao se depararem com essas histórias, saberem que esses patrimônios estão aqui próximos, não é tão distante assim, e que são importantíssimos, foram de vital importância para a história do Rio de Janeiro e para a história do Brasil, porque por aqui passavam mercadorias que iam e vinham, que abasteciam, boa parte da produção agrícola que abastecia a cidade do Rio de Janeiro, a água que saía aqui da Baixada, sai ainda, ou que quando não sai, passa por aqui, né? E que abastece também lá a cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma área de grande importância.
legal, a gente está aqui ao lado da placa, né, que fica a ponte sobre o rio Guandu. E a gente está aqui pegando imagens em vassouras para preencher as citações, principalmente a professora Marluça fala muito dos casarios, fala muito da aristocracia que se forma, não é? A nobiliarquia, né? Os nobres da terra, e os casarões são uma das marcas, né? O piano, os lustres. Nós vamos gravar também no Museu da Era, onde nós temos esse tipo de informação, e é muito bonito o lugar também, é um lugar que vale visitar, né? Sim, é um lugar histórico, a gente está aproveitando todo esse cenário para podermos retratarmos um pouco dessa história da Baixada, que também faz essa interliga, né? Por causa da questão do café. Então, é um lugar que vale a pena ser visitado. E todo esse produto que era produzido nessas regiões, em torno aqui de Vassouras se torna esse epicentro, né? Acaba passando ali pela Baixada Fluminense, pelos caminhos da Baixada, pelos rios, né? Então, essas conexões, elas são muito importantes, e por isso nós resolvemos vir aqui nesse lugar tão bonito que é Vassouras, para pegar algumas imagens e preencher e ilustrar o nosso documentário. Sim, e ainda lembrando também que nós temos aqui também, vamos daqui a pouco visitar o cemitério onde tem os restos mortais do Barão de Tinguá. Exatamente, o Barão de Tinguá, uma figura importantíssima na Baixada Fluminense, não é? Nesse período do século XIX, os nobres da terra, e ele tem um papel aí muito representativo. E ele está sepultado aqui no cemitério em Vassouras. Ao som da canção, vamos fazer um passeio através das imagens que registramos.
Aproveitamos o ensejo para agradecer aos nossos entrevistados, também a toda a equipe que participou dessa produção. Agradecemos ao senhor Alain, morador do local onde está localizado o Porto do Iguaçu e que nos recebeu de forma acolhedora. Nosso amigo, guia turístico de Magé, Lúcio Amorim, que nos conduziu pelos locais históricos e turísticos do município. A direção e toda a equipe do Museu Vivo do São Bento, ao Instituto Histórico da Câmara Municipal, ambos em Duque de Caxias, a Biblioteca Municipal e o Museu da Era em Vassouras e a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Nova Iguaçu. Ao contar e emoldurar essas lembranças, pensamentos e ações, nos faz apontar para algo fundamental. Você é parte da história e da construção do mundo ao redor. Ainda que tudo que possa fazer seja mover um grãozinho de areia, já se trata de um grande feito. Grandes árvores germinam de pequenas sementes, ainda que levem muito tempo para atingirem seu ápice. Mas seja como for, o tempo passará. E quando passar o tempo suficiente para o crescimento da árvore, a sensação de saber que participou desse cultivo será um sentimento muito bom, uma sensação maravilhosa e fará um imenso bem ao seu coração. Esta é a produção 200 anos da Independência e o protagonismo da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, terra do meu coração. Baixada Fluminense, terra do meu coração. Gente de muitos lugares forma o povo dessa região. Dor dos escravizados, sofridos à extrema exaustão. Bicentenário da independência, Brasil riqueza formou. Bicentenário da independência, Brasil riqueza formou. Cafezais e laranjais, luxo, casarões, perdas e glamour.